Olá, eu sou a professora Geisa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coordenação nervosa. Bem, vocês já pensaram como o corpo humano tem todo um equilíbrio nas suas funções? O corpo é formado por vários órgãos, cada órgão realiza uma função diferente mas ao mesmo tempo existe um grande equilíbrio dinâmico entre cada órgão, entre cada função. Eles estão em sincronia e isso faz com que essa sincronia, essa harmonia, mantenha o organismo vivo. Mas e quem será que comanda tudo isso para que tudo esteja tão sincronizado, tão harmonioso? Se você pensou no sistema nervoso, você está certo. É o sistema nervoso quem coordena todas as funções que vão acontecer no corpo humano e no corpo de qualquer outro ser vivo. É o sistema nervoso quem manda as informações, os comandos, os impulsos nervosos. Ele quem comanda tudo através desses impulsos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o sistema nervoso, como ele é constituído, como ele passa essas informações. Bem, começamos entendendo como é constituído o tecido nervoso. Todos os órgãos do sistema nervoso são constituídos por tecido nervoso. O tecido nervoso apresenta dois tipos de células. As células a gente geralmente só se refere principalmente aos neurônios, mas elas não são os únicos tipos de células. Mas, enfim, os neurônios são um tipo de célula que compõe o tecido nervoso. Além dos neurônios, temos também as células da glias, as células gliais ou gliócitos. Então, aqui vocês conseguem ver uma representação desse tecido. Aqui nós temos em amarelo uma representação de um neurônio. E essas outras duas células aqui, olha, essa em azul e essa em vermelho, nós temos as células da glia. Essa aqui é chamada de oligodendrócito e a outra de astrócito. É um nome estranho, né? Mas essas são as células da glia. Eles têm a função de sustentar os neurônios, o axônio dos neurônios aí, e outras funções dentro do tecido nervoso, mas principalmente de sustentação dos neurônios, ok? Então, o tecido nervoso é formado por neurônios e pelas células da glia. Mas nós vamos focar mais nos neurônios, porque eles são os principais no sentido de transmissão de impulso nervoso. E a nossa aula de hoje vai focar um pouquinho mais nessa transmissão. Então, olha, o neurônio, ele é formado, ele é uma célula alongada, ele tem uma parte principal, que seria o corpo celular, que é essa parte maior, onde está o núcleo da célula. Ele tem os dendritos, que são essas terminações, essas parecidas com galhos aqui, essas ramificações. Eles são responsáveis por receber os impulsos nervosos. Então, quando o impulso nervoso passa de um neurônio para outro, ele recebe o impulso nervoso, o neurônio recebe o impulso nervoso através dos dendritos. E essa parte alongada aqui, parecido com uma cauda, é o axônio. Toda essa estrutura aqui da cauda, digamos assim, do neurônio, é chamada de axônio. É o axônio que é responsável por transmitir uma informação, um impulso nervoso de um neurônio para outro, ou do neurônio para outro tipo de célula, como uma célula do músculo, por exemplo. Então, a informação
quando o impulso nervoso é transmitido, veio lá a informação lá do cérebro para comandar o seu braço para se mover, houve vários neurônios interligados aí. E aí, digamos que aqui no final desse neurônio, depois desse neurônio, tem um outro. E a informação é passada do axônio de um neurônio, o impulso nervoso, passado de um axônio do neurônio para o dendrito de outro. Então, o sentido do impulso nervoso é chegando do dendrito, passando pelo corpo celular e indo para a região dos axônios, terminações axônicas. E essas informações vão passar dos axônios para o dendrito de outro neurônio e assim por diante, até chegar aonde é o destino dessa informação, desse impulso nervoso, ok? Passando aqui. Aqui. As sinapses, como é que ocorrem a transmissão de um impulso nervoso de um neurônio para outro? Então, olha, bem aqui eu tenho uma representação de um axônio, olha aqui, a terminação de um axônio, e aqui seria o início de um dendrito de um outro neurônio. Então, pense no seguinte, a informação, quando passa de um neurônio para outro, ela está passando de o axônio de uma para o dendrito da outra, ok? Beleza. Só que os neurônios, essas terminações de um com o outro, elas não se tocam, os neurônios não têm contato um ali com o outro. Como que essa informação é transmitida, então? Já que eles não têm, olha aqui, essa aqui seria, por exemplo, o axônio, a terminação de um axônio, de um neurônio, e esse aqui, o dendrito de outro. Eles não se tocam, eles não se encontram. Como que eles passam a informação de um para o outro? Primeiro, essa região, esse espaço aí, entre um neurônio e outro, é chamado de sinapse. É nessa região que ocorre a transmissão, o impulso passando de um neurônio para outro. Como isso acontece, já que eles não se encontram? Isso acontece por meio de neurotransmissores, que são substâncias químicas que existem aqui no neurônio. Então, a informação chega, quando ela vem, o impulso nervoso vem, chega na ponta aqui do dendrito, ele vai passar essa informação para o outro neurônio através dessas substâncias chamadas neurotransmissores. E aí esses neurotransmissores vão se dissipar depois que eles chegarem lá no outro neurônio, e essa informação continua. Então, você consegue ver aí pela representação. Então, os neurotransmissores vão passar de um axônio para o dendrito do outro, eles que vão passar essa informação e ela continua, esse impulso nervoso continua aí pela sequência de neurônios, ok? Por fim, os axônios dos neurônios, eles são chamados de fibras, e um conjunto de axônios formam os nervos. Já ouviu quando alguém fala assim, fulano me dá nos nervos, eu estou com os nervos à flor da pele. Então, as pessoas geralmente se referem várias vezes aos nervos, mas muitas das vezes não entendem o que eles são. Os nervos são esse conjunto de feixes de axônios, vários axônios juntos formam os nervos. Então, você tem aqui, olha, representação de um axônio. Ele é revestido por uma bainha de mielina, que é como se fosse uma gordura que facilita a transmissão dos impulsos nervosos. Vários axônios juntos formam um feixe, e vários feixes formam, então,
os nervos. Veja que também os nervos eles são alimentados por vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são que levam o oxigênio e as substâncias que todas as células precisam, todos os constituintes do corpo precisam, são transmitidos pelos vasos sanguíneos, então eles também têm esses vasos sanguíneos, ok? Então, os nervos são esse conjunto de feixes de axônios. Então, o tecido nervoso é importante pensar no sentido de que o tecido nervoso ele tem uma capacidade limitada de regeneração. Se você machuca a pele, por exemplo, faz um corte ou uma queimadura, aquela célula que foi danificada, depois de um tempo, ela vai se regenerar. Ela vai ser trocada por uma outra célula. O tecido nervoso, ele não é muito limitado a regeneração. Se uma pessoa sofre algum dano que machuque, que lesione alguma parte do tecido nervoso, dificilmente aquela parte vai se regenerar e vai se recuperar. Principalmente se a pessoa for adulta. Quando é criança, ainda tem uma certa facilidade de regeneração, mas quando adulto é muito mais difícil haver essa regeneração. Essa recuperação da região lesionada depende muito da idade, do tamanho da área afetada, e muitas das vezes pode ocorrer lesões graves que nunca vão se recuperar. Então, é uma região, principalmente na cabeça, que precisa de muito cuidado. Os nervos e o tecido nervoso, ele precisa de muito cuidado e proteção, porque uma vez lesionada, dificilmente ele vai se recuperar. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a respeito do tecido nervoso. Teremos outras áreas falando sobre anatomia do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, mas isso vai ficar para a próxima aula. Então, por hoje é só. Até mais.